A gente está perdendo a memorização. Doutor Rodrigo? Eu não estou lembrando nem do telefone lá de casa, mas... Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, a ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declara aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior, a análise dos eminentes colegas, e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Perfeito. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. A PJE, relatoria do doutor Sebastião, o 8º da pauta, falará o doutor Wagner Antônio Daibert Veiga, pela recorrente, de Juiz de Fora. 8º da pauta, doutor Sebastião Geraldo, o processo 10.570.84/2017, recorrente Companhia Industrial Cataguases, recorrido Sebastião Sérgio Ribeiro. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta de voto nesse caso é de conhecer do recurso reclamado, mas negar-lhe provimento. O eminente relator, a proposta de voto do eminente relator é de conhecer e negar provimento. O ilustre advogado fala pela reclamada? Sim, senhor, doutor. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente dessa egrégia turma, excelentíssimos desembargadores que compõem a turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e caros colegas. É a primeira vez que eu vou fazer sustentação na segunda turma em relação a essas questões da Companhia Industrial Cataguases. Esses processos, né, durante muito tempo foram julgados pela turma única, né, hoje 11ª turma, e eu gostaria de esclarecer rapidamente, tentar ser rápido com Vossa Excelência, o que aconteceu na empresa e por que dessa enxurrada de ações. A empresa tinha um acordo coletivo onde permitia que os empregados trabalhassem em 3 turnos. Para tanto, foi negociado folgas duplas, ou seja, trabalhava-se 6 dias, folgava 2 dias, trabalhava 6 dias, folgava 2 dias. E a empresa, com isso, poderia utilizar o trabalho nos 3 turnos. Alguns empregados trabalhavam nessa condição, outros não trabalhavam, mas mesmo assim tiravam 2 folgas. Então, os processos que hoje são demandados aqui na Justiça, alguns casos, os empregados sempre trabalharam em 1 turno ou em 2 turnos diurnos, e tinham 2 folgas e passaram a ter 1 folga. Nesse caso, a empresa nunca tinha utilizado essa possibilidade dos 3 turnos, e quando foi tirado esse segundo dia de folga, realmente, na aparência, não há nenhuma vantagem para o empregado. Mas no caso concreto de hoje, o caso não é esse. O reclamante é um daqueles que trabalhavam em 3 turnos, trabalhava uma semana de noite, alguns dias à noite, alguns dias de manhã, ou alguns dias à noite, alguns dias de tarde, sendo que, em meados, salvo engano, exatamente no dia 26 de junho de 2012, a empresa ele passa a não mais trabalhar em 3 turnos. Ele passa a trabalhar em turnos diurnos, 6 às 14, 14 às 22. Uma semana 6 às 14, outra semana 14 às 22. Com isso, terminada essa hipótese de trabalho em turnos ininterruptos, a empresa tira exatamente aquilo que foi dado na negociação, ou seja, passou aquele segundo dia de folga, passa a não ter mais porque não tinha mais sentido. Se antes era 2 dias de folgas porque havia turno ininterrupto, quando esse cidadão, esse empregado da empresa, passa a não mais ter a obrigação e o ônus, né, e o munus de trabalhar em turnos ininterruptos, ele também perde aquilo que lhe foi dado como vantagem para tanto. Logo depois tivemos algumas ações, chegou em 2014, quando havia ainda muita celeuma, se houve ou não houve alteração unilateral, a empresa, quando do acordo coletivo de 2014, no final do ano, ela se senta com o sindicato,
e transaciona, tenta buscar essa paz interna na empresa e com transações, ou seja, deferindo direitos, transacionando outros, sindicato e empresa decidem que em um acordo bilateral que a jornada dos empregados seriam ou de horários diurnos ou de horários noturnos, ela é definida nisso, ou seja, continua valendo a impossibilidade de trabalho em 3 turnos, e se firma por acordo que a folga seria de 1 dia. Ou seja, então nesse caso nós temos 2 situações. A primeira, que o reclamante nesse caso, especificamente o reclamante, ele realmente não teve uma alteração unilateral prejudicial a ele em 2012. Por quê? Porque ele trabalhava em 3 turnos, não mais foi trabalhar nessa condição que é de dificuldade mesmo para a saúde, e ele deixa de ter 2 dias de folga, porque esse 2 dias de folga foi criado exatamente em razão do turno ininterrupto. Em 2014, para trazer a paz social dentro da empresa, na verdade, para poder a coisa funcionar, gostaria de destacar, Vossa Excelência, que a empresa em Cataguás é uma empresa grande, já 1.000 e poucos empregados, quase centenária, e que tem uma oposição, vamos dizer assim, muito grande, porque ela trabalha no ramo que a China domina o mundo, então é muito difícil se manter em pé. A gente sempre usou muito essa negociação coletiva para trazer uma certa estabilidade, evitar reclamações trabalhistas, tentar resolver tudo internamente. E quando nós conseguimos achar uma solução para essa questão do turno ininterrupto, em 2014, foi feito o acordo. Infelizmente, agora, em algumas turmas e outras não, mas está tendo variações. Eu, às vezes, não estou conseguindo dar validade a esse acordo, ou seja, se antes era uma alteração bilateral, a partir dali não é mais, se antes era unilateral, a partir de 2014 não é mais unilateral, é bilateral. E no caso concreto, reitero, esse reclamante não teve uma alteração unilateral negativa para ele em 2012, porque ele, basta olhar os cartões de ponto, ele passa a trabalhar só em turnos diurnos, e não mais em turnos noturnos e diurnos. Eu agradeço e espero que Vossas Excelências reflitam sobre esse caso, porque tem alguns parecidos, e foi a primeira vez que eu pude trazer o tema aqui na tribuna. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, louvando a sustentação oral, o caso veio lá de Juiz de Fora e a vara decidiu como tem decidido em casos anteriores, e as folhas de ponto que eu estou indicando o ID aqui revela que trabalhava 6 dias até junho de 2012 e tinha 2 dias de folga. A partir de julho de 2012 passou a ter uma folga após o 6º dia laborado. Por isso que a sentença só condenou as horas trabalhadas após a folga regularmente concedida a cada 6 dias laborado, somente quando verificado 56 dias de labor e apenas 1 dia de folga, já que antes ele tinha direito a 2, revelando a supressão da folga. E isso, então, foi uma alteração lesiva, como tem entendido majoritariamente as varas de Juiz de Fora, e confirmado aqui. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão nesse sentido. Em síntese, foi esse o ponto atacado, eu mantenho a minha proposta de voto conforme anunciado. Pois não, eu li atentamente o voto de Vossa Excelência, como sempre, muito bem detalhado, mas me impressionou a defesa da reclamada. Desculpa, só mais um adendo. A partir de novembro de 2017, com a nova legislação trabalhista, o que o sindicato pactuar, ainda que retroativamente, vai ter valor, mas por hora, não. Eu olhei aqui o recurso de Vossa Excelência, mas me impressionou a defesa da reclamada e agora mais com a sustentação oral. A situação era o seguinte: o reclamante trabalhava em 3 turnos. Nós sabemos, e está na própria Constituição, que o trabalho em 3 turnos é prejudicial à saúde, por isso é reduzida a jornada. E nessa condição ele tinha 2 folgas. Ele tinha 2 folgas porque trabalhava em turnos de revezamento. Depois, por razões que interessam à empresa, esses turnos de revezamento foram alterados. Então, ele passou a trabalhar em horário diurno. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, nesse caso, nós estamos dando ultratividade à norma coletiva,
o que o Excelso Supremo Tribunal falou que não pode. Porque se antes ele tinha 2 folgas porque trabalhava em turno ininterrupto, ele não tem direito adquirido a essas 2 folgas se ele trabalha em turno normal. Então, acho que aqui está havendo ultratividade da norma coletiva e eu peço, vênia a Vossa Excelência, eu dava provimento nesse ponto. Também, em relação aos turnos de ininterrupto de revezamento, eu tenho o mesmo entendimento. Eu acho que aqui, no caso, nós temos que valorizar, e agora mais do que nunca com a nova... Já estava na Constituição, e Vossa Excelência são testemunhos que eu sempre entendi que o que estava na Constituição devia ser observado, que a norma coletiva pactuada entre as partes tem que prevalecer, e agora a legislação, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 2 arestos, venerandos arestos, já tinham decidido nesse sentido, e agora também a legislação ordinária. De forma que eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu divirjo nesses pontos, porque eu estou entendendo que está havendo ultratividade da norma coletiva e não vejo direito adquirido a ter 2 folgas se ele trabalha em jornada normal durante a semana. Essa é a minha divergência. Apoio o voto. Terceiro votante, desembargador Rodrigo. Presidente, aqui eu peço vênia a Vossa Excelência, até segunda ordem eu vou votar com o doutor Sebastião. Eu estou achando que a norma aqui realmente ela não pode retroagir a norma coletiva, por enquanto, né? Ela não pode dar aplicação a ela com efeito retroativo, por enquanto, até vir a reforma nova. Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Peço vênia a Vossa Excelência. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante. Esse é o resultado que fica proclamado. Bom dia, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão agora do doutor Jales. Outra sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre. É o 27 da pauta. Falará o doutor Rodrigo Lopes Rosa, pelo recorrente reclamante. 27 da pauta. O recorrente é José Benedito Raimundo Ferreira e o recorrido o Banco Santander. Recorrentes e recorridos. A minha proposta de voto, no processo 11.318.50, o voto é longo e a minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e conhecer de ambos os recursos ordinários. No mérito, eu ressalvo o meu entendimento, já estou aplicando o entendimento da dota maioria, eu dou provimento parcial ao apelo da reclamada para reduzir a 20% o valor do salário base, as diferenças de comissões sobre a venda de seguros e títulos de capitalização. 2. Reduzir a 20% do salário base as diferenças do PPE, Programa de Participação nos Resultados. 3. Excluir da condenação as horas de sobreaviso. 4. Excluir da condenação a indenização por danos morais. 5. Determinar que sobre as parcelas da contribuição previdenciária incidem normalmente os juros de mora, taxa Selic, a partir de sua exigibilidade, dia 2 do mês subsequente à prestação de serviço, mas a multa de mora deve incidir apenas se o recolhimento do tributo não for promovido até o dia 2 do mês subsequente à quitação das verbas trabalhistas, seu fato gerador. Nego provimento ao apelo do reclamante. Reduz o valor da condenação para R$110 mil e as custas processuais para R$2.200 pelo reclamado, que poderá pleitear a devolução do excesso na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser providenciado pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis deste egrégio tribunal. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pelo reclamante. Sim, senhor, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, relator, em nome de quem cumprimento os demais componentes, magistrados, representantes do Ministério Público, serventuários, colegas de trabalho. Falo em nome do reclamante, ouvi com atenção o voto e queria sustentar basicamente 2 pontos. Com relação ao tema sobreaviso, a prova oral colheu do depoimento do preposto do reclamado que o responsável por socorrer eventos fora do horário, em qualquer dia em qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, era o reclamante,
que inclusive portava celular para tanto. Então, nesse ponto, com a devida vênia, pede a manutenção da sentença, tal como deferida as horas de sobreaviso, em primeira instância, com lastro na confissão do preposto, que reconheceu que o reclamante ficava de fato à disposição e que inclusive portava celular para tanto. O segundo ponto, com relação à verba gratificação especial, pede aos demais julgadores que acompanhem o eminente relator, no tocante ao tema, pelo não provimento do recurso do reclamado, por se tratar de verba já de conhecimento dessa egrégia turma, ressaltando-se apenas que, no caso, também houve confissão ficta, inicialmente, do preposto do reclamado, que diz desconhecer quais seriam os critérios para pagamento da verba. E, além disso, o reclamado reconhece o pagamento da verba, porém diz que era paga levando em consideração critérios personalíssimos do empregado eleito ao recebimento da verba e que ficava a critério também de avaliação do gestor. Todavia, o reclamado, embora traga o fato impeditivo, ele não comprova as razões pelas quais o reclamante foi excluído do recebimento da parcela. Acrescente-se a isso tudo que existem outros 2 depoimentos de prepostos instruídos como prova documental com a petição inicial, onde nessas atas de instrução eles reconhecem que o critério para recebimento da verba seria o tempo de serviço, ou seja, acima de 10 anos. E o reclamante também possuía mais de 10 anos de emprego junto ao reclamado, assim como aqueles outros empregados que foram agraciados com o pagamento da verba, conforme o termo de rescisão dos mesmos, juntados tanto na inicial quanto na defesa. Então, pede-se a manutenção da sentença nesse ponto, considerando-se esses pontos de provas. São esses 2 pontos. Obrigado. Bueno, depois de ouvir a sustentação do ilustre advogado, são 2 as matérias aqui. Em relação à hora de sobreaviso, eu estou aplicando aqui o entendimento da súmula 428 do colendo TST. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ou empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Muito embora não seja mais exigido que o empregado permaneça na própria residência para caracterizar o regime de sobreaviso, é indispensável a prova do estado de disponibilidade em regime de plantão para que tenha direito à parcela. Embora o preposto tenha informado que era o reclamante o responsável por socorrer ocorrências na agência, tal como disparo de alarme, em qualquer dia, em qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, portando celular para tanto, não existe prova que esteve sua liberdade de locomoção restringida ou tolhida de qualquer forma. Esse é o entendimento que tem prevalecido aqui nessa egrégia turma, que só pelo fato de portar telefone celular, ele não tem direito às horas de sobreaviso. No caso, é um bancário, e eu estou aplicando esse entendimento. Quanto ao segundo ponto, em relação ao recurso da reclamada e as verbas que foram deferidas, eu estou aqui dando provimento parcial em relação à diferença de comissões. A respeitável sentença deferiu diferença de comissões sobre a venda de seguro de capitalização à razão de 50% do salário recebido em cada mês. Data máxima vênia, eu acho que é um exagero, porque seguro e título de capitalização são as coisas que possivelmente menos o gerente vende, então o bancário. Então, dessa forma, eu estou reduzindo esse valor aqui a 20%. Eu acho até que é muito, mas como o banco não apresentou os documentos necessários, eu estou reduzindo a 20%, mesmo achando que é muito, a culpa é do banco, que também não ofereceu os documentos necessários à realização da perícia. E da mesma prova também, eu estou reduzindo a 20% do salário base, as diferenças da verba PPR. Então, essa é a minha proposta de voto que eu estou propondo manter,
escolho o voto. Segundo votante, meritíssimo juiz convocado, Rodrigo. De acordo, excelência. Doutor Rodrigo, de acordo. Terceiro votante, desembargador Lucas. Também de acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, atendendo solicitação de preferência, passamos à sessão do doutor Rodrigo. É o 8º da pauta. Falará o doutor Alex Santana Novaes pela recorrente reclamada. O doutor Alex pediu preferência porque ele tem uma sustentação em uma vara do trabalho de Nova Lima, então está dando preferência ao ilustre advogado. Com a palavra, o eminente relator, no 8 da pauta, uma ação processada pelo rito sumaríssimo, que é recorrente Antônio Pereira de Oliveira e recorrido Recap Engenharia e RCI Construtora. Com a palavra, o eminente relator. Pela ordem, excelência. O processo é outro. O processo é o... Não é o 8 da pauta do doutor Rodrigo? O 10.236. Ah, desculpa, doutor, o senhor tem razão. 10.236. Tem razão. Essa aqui é a pauta do doutor Lucas. 8, doutor Rodrigo. É o 10.236.63/2016, Sociedade Simples de Educação e Cultura, e recorrido Rodrigo Rodrigues do Carmo. É isso, não é isso, doutor? Exatamente, excelência. Então tá. Com a palavra, o eminente relator. Só um minuto, excelência. Presidente, pedindo licença, então, para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso a reclamar no mérito dou-lhe provimento parcial para a. Determinar que a CTPS do autor seja anotada na função de advogado e não de professor, e excluir da condenação as diferenças salariais, adicional por tempo de serviço, multas normativas decorrentes dos instrumentos coletivos dos professores, e ainda decotar da condenação o pagamento da multa do 467 da CLT. Também conheço do recurso interposto pelo reclamante. E no mérito dou-lhe provimento parcial para declarar que, em relação à FGTS, como parcela principal, a pressão é centenária, nos termos da nova redação da súmula 368 do Coleno TST. Estou reduzindo o valor da condenação para R$40 mil, com custas de R$800, ainda pela reclamada, que fica autorizada a requerer junto à Receita Federal a devolução das custas pagas a mais para recorrer. É a minha proposta de voto, senhor. Com a palavra, o ilustre procurador. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, brilhante voto do ilustre relator, que pedimos vênia para que seja acrescido em 2 pontos, excelência. O primeiro deles diz respeito à relação de emprego. O reclamante, advogado já famoso na região de Governador Valadares, na área criminal, cuidava de fazer audiências da ré e acompanhar alunos do Núcleo de Assistência Judiciária. Não ministrava aulas, conforme ele mesmo confessa, não fazia preparação de aulas, não existiam atividades extraclasse. Havia com a reclamada um contrato, e contrato esse bastante assemelhado ao contrato previsto na Lei 8.906, que é o contrato de associado, uma vez que detinha ele total capacidade na direção das peças processuais. Ele não tinha subordinação técnica. Por isso, entendemos nós pelo total provimento do recurso da reclamada. Além disso, excelência, o reclamante, em seu recurso adesivo, pede, entre outras coisas, que lhe seja pago aviso prévio, FGTS e multa, ao passo que confessa, no seu depoimento pessoal, que se desligou porque já não estava mais conseguindo conciliar sua atuação no núcleo com seu escritório particular. Entendemos nós que isso é litigar de má-fé e esperamos, por isso, a condenação. É o que espera, excelência. E muito obrigado pela antecipação, obrigado às suas excelências e aos colegas presentes. Pois não, doutor. O eminente relator. Presidente, aqui eu estou entendendo realmente que ele era aquela contratação para acompanhar estagiários, os estagiários de direito acompanharem o reclamante para fazer audiência, para eles fazerem aquela prática jurídica. E acompanhar essas peças que alguns faziam também, peças processuais que eles faziam. Para mim, data máxima vênia, isso não é função de professor, porque não está, como eu consto aqui no meu voto, ele não está lecionando, ele não está ministrando aulas, ele não está corrigindo provas, ele não está fazendo planejamento de aula, nada disso. Data máxima vênia, eu verifiquei aqui, então, que ele não era professor.
no meu modesto modo de entender. No outro aspecto, a questão aqui da forma de rescisão, eu estou mantendo a sentença, considerando que realmente ficou provado que a iniciativa do desligamento foi dele. Razão disso, eu não estou deferindo para ele, no recurso do autor, não estou deferindo para ele aviso prévio, nem seguro-desemprego, nem multa de 40 por fundo de garantia. Essas minhas ponderações à sustentação oral. Perdão. Com a palavra, o eminente segundo votante, desembargador Lucas Vanucci Lins. Pois não, senhor presidente. Eu peço toda a vênia ao relator, posição que foi sustentada à tribuna, para divergir, mantendo a sentença, entendendo que a atividade desenvolvida pelo reclamante era de professor. Entendo que a atividade de professor não se limita a ir na sala de aula e dar aula para diversos alunos. Ele pode, como professor, exercer suas atividades com 1 ou 2 ou 3 alunos. E essa orientação e correção das peças redigidas pelos estagiários, fazendo audiência, explicando para os estagiários como devia ser feito, consertando as peças apresentadas, participando de bancas também de monografia dos alunos que participavam no núcleo, eu entendi que ficou caracterizada a atividade de professor. Então, por isso eu peço vênia para negar provimento ao recurso nesse ponto, acompanhando as demais matérias, o voto do relator. Então, divergência de Vossa Excelência em relação à função de professor, que Vossa Excelência manteria a sentença, sim, e com as verbas também... Como foi deferido na sentença. Perfeito. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, é um processo singular, eu mergulhei para analisá-lo também, e eu peço vênia ao relator, estou entendendo que ele, de fato, era professor. Veja o depoimento preposta, né? O reclamante corrigia, assinava as peças dos estagiários e fazia as audiências. O reclamante também orientava os estagiários e também diz que ele foi convidado para aplicar provas preponderantemente à noite. Pode ter sido, disse a preposta. Essa questão de professor, eu faço parte da STC, Seção de Sítio Coletivo. A própria convenção coletiva fez uma definição, porque gerava essa controvérsia, é ou não professor, e veja a definição da convenção coletiva, que foi citada na sentença também. O que é o professor? É o profissional responsável pela atividade de magistério para fins de aplicação das cláusulas de instrumento normativo, que tem por função ministrar aulas práticas ou teóricas para a classe regular de alunos ou desenvolver em sala de aula ou fora dela as atividades inerentes ao magistério, considerando-se ainda professor universitário, o profissional que, além das mencionadas atividades, também exercer as que abrangem o ensino, a pesquisa, a extensão e exercício de mandato de cargo ou função afetos a essa atividade. Então, numa faculdade de Direito, que tem um setor de prática jurídica, e está lá alguém corrigindo e orientando o estagiário, a meu ver, ele é professor tanto pela convenção coletiva quanto pela própria lei. E a própria lei do estágio, 11.788, assim também o define, e por isso que eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência, também mantendo a sentença no tópico. A mesma divergência, doutor Lucas. Indago do eminente relator, se ele teria necessidade de adiar o julgamento para a próxima sessão ou se não há necessidade? Não, nenhum. Não há necessidade? É só negar, nesse aspecto, negar pelo menos. No recurso isso. do reclamante que ele está pedindo aviso prévio, seguro-desemprego, mantém. Então, nós vamos excluir só o item A. Eu faço adequação Isso. perfeitamente. Então, vai ser retirado da conclusão o item A e prevalece o B, não é isso, doutor? O B passa a ser o único decotar a condenação, a multa do artigo 467 CLT. É porque o vínculo de emprego só foi reconhecido através de sentença. Ele não tinha carteira assinada, o reclamante. Então, vai ficar a multa do 467. Então, nós vamos retirar o item A e prevalece integralmente o voto do eminente relator. Com essa alteração, ele vai fazer as adaptações necessárias e esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Agora, retornando à sessão do doutor Sebastião, na ordem, a primeira sala. Quinto da pauta, falará o doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo recorrente reclamante. Quinto da pauta, doutor Sebastião Geraldo. Recorrente Marcelo Badini Miranda, Digital Soluções Celulares e recorridos os mesmos de Telefônica Brasil.
Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu já tenho os votos antecipados aqui, verifiquei, só para ganhar tempo e ir direto ao assunto. A proposta que está se esboçando aqui contra o meu voto é no sentido de dar provimento à recusa reclamada para afastar reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a segunda reclamada, excluir os direitos baseados nos dispositivos legais e convencionais aplicáveis aos empregados da segunda reclamada, fixando a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. E ainda sem dar provimento ao recurso da primeira reclamada, para excluir da condenação o pagamento do reembolso de 50% do valor gasto com notebooks e mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. É o voto esboçado na turma. Pois não. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, senhora secretária, nós estamos aqui defendendo as razões recursais do reclamante, o Marcelo, numa ação proposta contra a Digital e a Vivo, um caso de terceirização ilícita, que foi reconhecida como tal pela respeitável sentença de primeiro grau. Nós esperamos, no que diz respeito aos recursos empresariais, que seja mantida, sim, essa decisão, a responsabilidade solidária, a terceirização realmente foi ilícita, atividade fim, venda de produtos, consultoria de vendas de produtos da Vivo. Ele era um consultor de vendas na área corporativa da Vivo. Então, assim, fazendo coro com a jurisprudência maciça dessa turma, nós esperamos que seja mantida a decisão nesse aspecto. Com relação a um recurso do reclamante, do Marcelo, que é prevalecer a proposta de voto, foi negado provimento, nós pedimos vênia para requerer, uma vez mais, endossando as razões recursais, a ampliação da condenação, especialmente no que diz respeito às horas extras. Nesse aspecto, entendeu a sentença de piso que a prova restou dividida e, contra esse entendimento, nós nos insurgimos. Entendemos que não houve divisão na prova. E, assim, entendemos pelas seguintes razões. No contrato de trabalho, realmente consta que esse consultor de vendas exercia o seu serviço externamente. Na carteira de trabalho também consta, a exceção do artigo 62, inciso 1. Então, do ponto de vista formal, realmente restou preenchido o requisito do artigo 62. Acontece que, no que diz respeito à realidade do pacto laboral, restou muito claro, através da prova oral, que este consultor de vendas ele era vigiado, fiscalizado, tinha meta e era fiscalizado, inclusive a sua agenda. E assim nós pedimos para esclarecer o seguinte. Foi ouvida uma testemunha deste reclamante e 2 testemunhas das reclamadas. A única testemunha que trabalhou efetivamente com esse reclamante foi a primeira testemunha do reclamante, que era, inclusive, seu supervisor. As outras 2 testemunhas que foram ouvidas pelas empresas jamais trabalharam com o reclamante. Isso está muito claro aqui do depoimento. A única testemunha que trabalhou com esse reclamante foi categórica, que foi o seu supervisor. Abro aspas. Trabalha na primeira ré desde março de 2012. Foi admitido como supervisor. Perdão, essa é do reclamante. Trabalha na ré de setembro a outubro de 2007 a maio de 2015, quer dizer, durante todo o pacto laboral, de 2007 a 2015. Começou como consultor. O autor trabalhava de 8 às 19 horas, externamente, ok. Recebia ligações e cobrando resultado de vendas. O autor tinha roteiros para seguir. Como supervisor do autor, ligava de manhã e à tarde perguntando sobre as vendas. Então, ele ligava, mandava roteiro, ligava de manhã, ligava à tarde. Esse era o supervisor dele, de 2007 a 2015. As outras 2 testemunhas foram categóricas.
não foi chefe do autor, não trabalhava na região de Poços de Caldas, disse o primeiro. A segunda testemunha, trabalha na rede desde 2006, não acompanhava o trabalho do autor, quer dizer, não sabe nada. Então, com todo o respeito, essa prova não restou dividida. Ela foi inequívoca, data vênia. E mais, além dessa prova oral, senhores julgadores, há uma prova documental. Conforme ID DAA-DD 99D, consta a agenda diária que foi enviada por e-mail ao reclamante, denominando sua agenda do dia 14 de maio, onde constam os horários e clientes a serem visitados. Então, exigia uma agenda prévia encaminhada ao reclamante, determinando, não sugerindo, determinando os clientes e horários a serem cumpridos pelo reclamante. Então, insistindo nessa questão e contando, como sempre, com a compreensão de Vossas Excelências, nós esperamos, sim, com todas as vezes, que seja ampliada a condenação no que diz respeito às horas extras. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, concentrando no ponto mais enfatizado da tribuna, que é das horas extras, eu faço uma análise pormenorizada. O trabalho dele era predominantemente externo, fazendo comercialização de produtos e serviços oferecidos pela Vivo, voltados às pequenas e médias empresas. Eu transcrevo aqui os depoimentos das testemunhas, faço uma análise do e-mail do ID mencionado, e não entendi, pela essa análise conjunta, tal qual o juiz de origem, que tivesse obrigatoriedade do horário, até nem tinha obrigatoriedade de passar pelas dependências da filial. O controle que ele tinha à distância, por e-mail ou internet, é um controle natural de qualquer um que presta serviços. E eu concluí, portanto, que os elementos dos autos retratam que o contato entre os consultores e supervisores ocorria basicamente por meio de ligações à internet, inclusive o fechamento das propostas no sistema do real empregador do reclamante, sem que tal fato possibilitasse o efetivo controle e monitoramento da jornada laborada, razão pela qual estou mantendo a decisão de origem conforme decidido. Então, em síntese, eu mantenho a proposta de voto. Bueno, minha posição já é conhecida, eu peço vênia a Vossa Excelência, eu aplico de imediato a Lei 13.429, 31 de março de 2017, e declaro a licitude da terceirização e dou provimento aos apelos da reclamada. Aqui é o seguinte, essa ilicitude da terceirização não existia na legislação ordinária. Ela era apenas interpretação da jurisprudência. Portanto, eu não vejo possibilidade de direito adquirido quando não existia norma legal, lei ordinária, que desse esse direito ao reclamante. Então, aqui eu aplico de imediata a lei e não reconheço a ilicitude da terceirização, não reconheço a relação de emprego, mas reconheço a responsabilidade subsidiária da reclamada, porque também a Lei 13.429 agora aplica de imediato. Essa minha divergência, colho o voto do desembargador Rodrigo. Peço mesmo também acompanha a divergência. Vossa Excelência também acompanha a divergência. Eu vejo que Vossa Excelência aqui na divergência acrescentou um fundamento importante ao artigo 19C da Lei 6.019, acrescentado pela 13.429, permite que a lei nova seja aplicada de imediato. É mais um argumento nesse sentido, né? Então, o eminente relator vai fazer a adaptação, não é isso? Eu já anunciei o voto. Já anunciou, né? Então, o eminente relator vai fazer a adaptação do voto e vai mandar o voto adaptado. Então, o resultado que fica proclamado é aquele anunciado pelo eminente relator, que vai ficar vencido em parte, né, desembargador? Que vai ficar vencido em parte na ilicitude da terceirização. Esse é o resultado que fica proclamado. Próximo. Considerando que o doutor João está inscrito em outro processo, passamos para a sessão de relatoria do doutor Lucas. É o 3 da pauta. Falará o doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo recorrente. Três da pauta do doutor Lucas, Evandro Vitor de Oliveira, o recorrente, recorrido à Caixa Econômica Federal. Esse processo, não, doutor? Exatamente. Com a palavra, o eminente relator. O 10.023. Na minha proposta de voto, senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos, exceto em relação ao recurso da reclamada, pretensão de inaplicabilidade do IPCA-E para a correção das parcelas deferidas.
No mérito, eu dou parcial provimento ao apelo da reclamada, apenas para esclarecer que as horas extras laboradas no sábado deverão observar o adicional de 50%, que o divisor aplicável é 180 para a jornada de 6 horas e 220 para a jornada de 8 horas. E dou provimento parcial ao apelo do reclamante para afastar a prescrição extintiva em relação à pretensão de pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas em razão da alteração lesiva promovida pela reclamada. B. Reconhecer que de 5 de setembro de 2006 até julho de 2008, o reclamante fazia jus à jornada de 6 horas por força do PCS 89, sendo devidas como extras as 7ª e 8ª horas trabalhadas, com os reflexos já deferidos na sentença. Essa é a minha proposta. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Tem a palavra o ilustre procurador. Só uma indagação, senhor relator. Foi não? Em respeito ao reconhecimento da 7ª e 8ª, Vossa Excelência mencionou o período, foi de 5 de setembro de quando? 5 de setembro de 2006 até julho de 2008. Tá certo. A proposta de voto atende em parte à pretensão do reclamante, esperamos que seja prestigiado o voto do nobre relator. Tem divergência, viu, doutor? Se o senhor quiser sustentar em algum ponto, já pode sustentar, porque tem divergência. Vossa Excelência me resguardaria o direito de sustentar após eventual divergência? Aqui, sim, pode ser. No caso, pode ser. O eminente relator quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu sou o segundo votante no impedimento do desembargador Sebastião Geraldo. No recurso do reclamante, eu mantinha a respeitável sentença, negava provimento. Prescrição, porque na prescrição, alteração de horários constitui jus variando do empregador e resulta na prescrição total, como foi decidido pelo meritíssimo juiz Acó. E no recurso da reclamada, nas horas extras, eu acolhi os registros de pontos e dava provimento. No intervalo entre a jornada, também eu acolhi os registros de pontos, porque eu sempre entendi que esses registros da Caixa Econômica Federal, que são registrados quando o empregado liga o terminal de computador e fecha o ponto, quando ele desliga, eu entendo que não pode haver, isso até foi promovido pela Caixa em virtude de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, de forma que eu acolho sempre os registros de ponto da Caixa Econômica Federal. Essa é a minha divergência, colho o voto terceiro votante, desembargador Rodrigo. Acompanho o relator, peço vênia, Vossa Excelência. Então, o eminente terceiro votante acompanha o eminente relator, cujo voto vai prevalecer integralmente. Eu vou ficar vencido no recurso do reclamante, na prescrição, que eu negava provimento, e no recurso da reclamada, nas horas extras, no intervalo entre a jornada, que eu acolhi os registros de ponto. Esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. O próximo. Retomando a ordem, voltando à sessão do doutor Sebastião, o 11 da pauta, falará o doutor Elias Negim Neto. Não, desculpa. Falará a doutora Cláudia Magalhães Souza. O 17 da pauta falará a doutora Cláudia Magalhães Souza pela recorrente. Então, nós vamos julgar na pauta do doutor Sebastião Geraldo, processo número 17, 11.052/88, no qual são recorrentes Michel Felipe Camargo Caetano e recorrido a Vivar Alimentos Limitada. Ação processada pelo rito sumaríssimo. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, é mais um processo da Vivar que tem sido reiterado aqui. E eu estou propondo colher em parte a nulidade de julgamento ultra petita para excluir da condenação os reflexos das horas extras deferidos em aviso prévio e em multa de 40% sobre fundo de garantia. E, quanto ao mais, estou propondo manter a sentença recorrida. Com a palavra, a ilustre procuradora fala pela reclamada? Pela reclamada. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, outros desembargadores que integram essa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público aqui presentes, senhoras secretárias, inicialmente um bom dia a todos. Não obstante o voto já proferido pelo ilustre desembargador relator, no qual se pede que seja acompanhado no provimento parcial que já foi dado ao recurso da ré, mas que se dê um provimento também mais elastecido. Realmente é um tema que
já por outras vezes esteve presente em sessões de julgamento aqui dessa egregia turma, mas ainda assim a reclamada, com a devida vênia, vem insistir com relação aos tópicos de horas in itinere e horas à disposição, especialmente das horas in itinere, por entender sucintamente aqui, levantando da tribuna, que está localizado em local de fácil acesso, que existe transporte público, a inspeção judicial realizada no local, trouxe isso a lume, e principalmente para pedir que seja dado valia às normas coletivas, especialmente o acordo coletivo, que prevê benefícios em troca das horas de deslocamento, entendendo que aqui se aplicaria o entendimento do Supremo de que, havendo benefícios previstos na norma coletiva, isso poderia ser acolhido, aceito, porque aqui não é um caso, com a devida vênia, de ter havido supressão de direitos, mas sim uma permuta com oferta de outros benefícios pela ré, além de entender a reclamada que não estariam presentes aqui os requisitos da súmula 90 para se caracterizar as horas de deslocamento. Quanto às horas à disposição, entende que os minutos foram ínfimos, foram registrados, foram devidamente pagos ou compensados, e peço vênia para me reportar quanto aos demais temas, pedindo que seja elastecido o provimento dado pelo ilustre desembargador relator para se acolherem na integralidade o recurso da ré, reformando a sentença. Bueno, com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, a questão tem sido recorrente aqui. Na sessão passada eu mencionei, aqui também repito, que são mais de 600 ações contra a reclamada. A empresa instalou seu empreendimento numa zona rural e mais de 3 mil trabalhadores, e na cidade próxima não tem essa quantidade. Então, ela busca trabalhador até 60 quilômetros distantes. A cidade de Oliveira, por exemplo, foi citado aqui. Então, em razão disso, eu estou aplicando a súmula 41 do nosso Tribunal Regional das Horas in Itinere e reconheço que depois de 12 de novembro, os fatos ocorridos após 12 de novembro de 2017, com a nova legislação, aí terá outra aplicabilidade. Mas, por hora, esses fatos desse período, do império da lei do período anterior, normalmente quando tem súmula do nosso regional, que mantenha a proposta de voto. Bueno, eu sou o segundo votante, peço vênia a Vossa Excelência, que apesar de ter sido o redator da súmula, que fui o redator do IUJ, eu nunca concordei com ela porque, e fiquei vencido, está registrado na ata, eu fiquei vencido porque eu sempre entendi que a norma coletiva deve prevalecer. E esse meu entendimento agora está respaldado em duas decisões do STF Supremo Tribunal Federal. Uma que diz que as normas coletivas não podem ser declaradas nulas com os mesmos critérios com os quais se anulam os atos jurídicos em geral. E uma segunda decisão do saudoso ministro Teori Zavascki, que fala que a norma coletiva que retira o direito às horas in itinere, quando oferecido uma vantagem em troca, não pode ser declarada nula. Que o STF Supremo Tribunal Federal já fechou a questão. Agora, com a reforma na legislação ordinária também, essa matéria está mais do que regulada. De forma que, em razão dessas duas decisões do STF Supremo Tribunal Federal, eu excluía da condenação as horas in itinere. Colho o voto terceiro votante, desembargador meritíssimo juiz convocado Rodrigo. Senhor presidente, eu peço mesmo a Vossa Excelência, vou acompanhar o relator nesse caso. O terceiro votante acompanha o relator, cujo voto, então, prevalece integralmente, e eu fico vencido no recurso da reclamada nas horas in itinere. Esse é o resultado que fica proclamado. Próximo. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, doutora. Próximo, agora na sessão do doutor Lucas, o 9, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente reclamante. Da sessão do doutor Lucas, o recorrente Evandro Florencio e recorrente também SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, recorridos os mesmos. É o processo 10.214/86, com a palavra o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento a ambos os apelos. Com a palavra o ilustre procurador.
Foi, não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, ilustre senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui realmente é um processo em que o autor ele está reiterando o pedido de danos morais, porque também participava do transporte, da venda das mercadorias contidas no caminhão. E esse processo é um pouquinho diferente, com a devida vênia, de outros que já foram julgados, e esse egrégio colegiado até negou provimento à pretensão recursal do autor. Porque naqueles outros, 2 ou 3 que esse colegiado já julgou, não havia prova, uma prova objetiva, consistente, de que já teria ocorrido algum assalto. E nesse aqui, senhor presidente, há uma prova, há uma testemunha que fala que trabalhou por reclamado, que tanto motorista como ajudante faziam a entrega, e veio logo. E depois diz, porém, um colega de nome Sérgio já foi assaltado faz 12 meses. Aqui, em última ratio, o que se discute, senhor presidente, é que é a teoria do risco. Se transportava valor, 10, 12 ou 15 mil reais, numa cidade do interior, como aconteceu no depoimento de uma testemunha, já houve assalto. Então, aqui não se discute se transportava valor maior, menor, se foi ou não assaltado. O que se discute o reclamante é dentro daquela teoria de risco, que o assalto poderia, sim, ocorrer a qualquer minuto. Então, há entendimentos, pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor desembargador relator, é aquela tensão nervosa que, normalmente, os tribunais, inclusive o tribunal nosso, entende que a míngua de treinamento, e aqui não quer dizer que o transporte seja dentro daquele transporte de valores contidos nos bancos. Então, o que se espera seja deferido o dano moral, como o reclamante tem realmente pedido nesse e em outros processos, que alguns foram deferidos e outros indeferidos. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, peço vênia para manter o voto como proposto, porque, inclusive, com base nos fundamentos usados da tribuna, nesse caso, não havia simplesmente o transporte de valores. O reclamante, os valores por ele levado era oriundo das vendas realizadas no dia, que esse valor era colocado num cofre que existia no caminhão e não há prova de que o reclamante tenha sofrido qualquer assalto no período que lá trabalhou. Peço vênia para manter o voto como proposto, negando provimento. Se me permite, realmente, talvez tenha me expressado mal, não se fala de transporte de valores. Fala-se o resultado dos valores decorrentes da venda dos produtos. Eminente relator, quer acrescentar alguma coisa? Não. É isso aí. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Estou de acordo. Sebastião Geraldo, de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, porque o eminente desembargador Lucas levantou um ponto aqui muito importante. Uma coisa é transporte de valores, serviço especializado de transporte de valores, ou de bancos, ou de grandes empresas. Aqui é a mercadoria que o caminhão entrega. Então, é aquilo que eu já falei. Não seria razoável o caminhão de bebida na frente, um caminhão da Brinks, por exemplo, atrás, para recolher os pequenos valores. Então, também estou inteiramente de acordo e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O próximo. Bom dia, obrigado, presidente. Bom dia, doutor. Bom dia. Continuando, passando para a sessão do doutor Rodrigo. Sessão doutor Rodrigo. 43 da pauta. Falará o doutor João Paulo Fernandes da Silva, pelo agravante. 40 da pauta, doutor Rodrigo? 43 da pauta, doutor Rodrigo. 3 da pauta, doutor Rodrigo. É o AP 11.854/68/2016, agravante Fernando Pinto de Figueiredo Sá e agravado Rosemary Aparecida Pereira Gonçalves. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Um segundo. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o agravo de petição interposto no mérito dou-lhe provimento parcial para admitir os embargos de execução, estando o processo em condições de imediato julgamento, conforme o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1,
combinado com o artigo 485, inciso 5º do CPC, todos de 2015, proceda à análise imediata das matérias apresentadas no agravo de petição para declarar a incompetência do trabalho para determinar os recolhimentos previdenciários em relação ao período de vínculo de emprego reconhecido na sentença, extinguindo-se o processo em resolução do mérito quanto a tal matéria nos termos do artigo 267, incisos 5º do CPC. Aqui também tem que mudar, porque está no CPC antigo, desculpa. Perfeito. Determino ainda o cancelamento da penhora realizada nos IDs, sobre os IDs E 59, 18, 40 e A 85, 65, D4 e a liberação dos créditos em favor do executado. Registro... É esse meu voto. É a conclusão, né? Se for preciso, eu... Pois não. Essa proposta de voto do eminente relator, o ilustre procurador fala pelo agravante? O senhor aguarda o primeiro voto divergendo? Sim, senhor, excelência. Pois não. Doutor Estou de acordo com o é o relator. segundo votante. Doutor Sebastião Geraldo, terceiro votante. Fernando Pinto e Rosimeire Aparecida. AP 11.854. É o primeiro da pauta de sustentação. Doutor Rodrigo. Estou de acordo também. Então, prevaleceu o voto do eminente relator, a unanimidade, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. O 25 da pauta, ainda na sessão do doutor Rodrigo, falará o doutor Fernando Antônio Rola de Vasconcelos, pela recorrente. Qual o nome do processo da pauta? 25. 25. Processo 25 da pauta, um recurso ordinário, recorrente SMSA, Projetos Industriais, recorrido Raimundo Albano de Lima Filho. Com a palavra o eminente relator. Só um segundo, excelência. Demorando um pouquinho, mas... Ele estava aqui, sentado, tá? Não pediu para adiar nem nada, né? Então, anuncia o nome do ilustre advogado, que às vezes ele pode estar... Não, vamos... Pode mudar? Depois Não, a gente... não, pode chamar. Chama ele de novo? É, não, só o nome do advogado. Fernando Antônio Rola de Vasconcelos. Doutor Fernando está presente? Não está presente, então, como já foi apregoado o processo, vamos julgar. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto no 25. Um segundinho, excelência, meu está demorando a abrir aqui um pouquinho. Agora abriu. Parece que eu vou ficar vencido, mas meu voto, minha proposta de voto, diretamente à conclusão, excelência, é não conhecer do documento ID 9 DEEAAO, ou 0, né, no caso aqui, 0, por ausentes as hipóteses previstas na súmula 08 do TST, que não será considerado por essa turma julgadora. Conheço do recurso ordinário interposto pela REI, no mérito, rejeitados preliminares suscitados, dou-lhe provimento para absolver a reclamada condenação, inverto os ônus da sucumbência, custas pelo reclamante no importe de R$2.000, calculado sobre o valor dado à causa na petição inicial de R$100.000, que ficando ele isento, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e facultando-se a RE requerer junto à Receita Federal a devolução das custas pagas para recorrer. Essa é a minha proposta de voto. Essa é a proposta de voto do eminente relator. O ilustre procurador inscrito não está presente. Com a palavra, o segundo votante, desembargador Lucas Vanucci. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator para divergir, mantendo a sentença, entendendo que ficou demonstrada a existência do vínculo empregatício também nos períodos que não foram registrados na carteira do reclamante. Bueno, então, essa divergência do eminente desembargador, segundo votante. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Peço vênia para acompanhar a divergência, mantendo a sentença. Nesse caso, então, doutor Rodrigo, parece que muda completamente o voto, né? Doutor Lucas fica como redator? Sim, senhor. Então, Eu posso mandar o senhor. Vai prevalecer, então, a divergência apresentada pelo desembargador Lucas Vanucci Lins, que conhecia do recurso e negava provimento, por maioria, vencido o relator. E o redator fica sendo o desembargador Lucas. Esse é o resultado, fica proclamado. Combinado? Tá. Próximo. 36 da pauta, falará o doutor Ricardo Oliveira de Souza, pela recorrente. 36? 36. Da minha pauta. É, da sua pauta. Deixa eu anotar. 36 da pauta do doutor Rodrigo. Deixa eu pegar aqui, excelência. 36. 30. Ação também.
36 da pauta, doutor Rodrigo. A recorrente é CIV, é o Abras Comércio e Representação de Serviço Limitada, microempresa. Recorrido, Juliana Paulino da Silva Rodrigues. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Aqui, só um segundinho, excelência. 36. É o 36 da pauta, doutor Rodrigo. 11.421.35. Davi aqui. Senhor presidente, aqui, primeiramente, eu acuso recebimento memorial. Nesse processo, memorial que foi apresentado no gabinete pela empresa CIV, El Abras, Comércio e Prestação de Serviços, Eireli, microempresa. Pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto, senhor. O ilustre procurador fala pela reclamada. Tem a palavra, doutor. Sim. Inicialmente, bom dia, excelentíssimo relator, presidente, demais jogadores, demais presentes. O caso em questão é corriqueiro por tratar-se de discussão acerca da estabilidade gestante. No entanto, eu utilizo da tribuna aqui para destacar algumas peculiaridades do caso. Primeiramente, uma linha cronológica aqui. Uma rescisão contratual que se deu 24 de setembro e cumprido o aviso prévio, 24 de setembro de 2014 ou 15. Se deu o aviso prévio regularmente. Posteriormente, esse aviso prévio tomou-se ciência de que a recorrida, inclusive, chegou a trabalhar em outra empresa, com a carteira registrada, formalidades de praxe todas, e, já no mês de fevereiro do ano seguinte, a empregadora tomou ciência, por meio da notificação da ação trabalhista, da condição de gravidez da sua ex-empregada. Ou seja, ao momento da rescisão, não havia que se falar em qualquer tipo de irregularidade. Já na fase instrutória dessa ação trabalhista, notou-se também o seguinte: a data da concepção, inclusive foi objeto de discussão, de controvérsia durante o período da instrução, a data da concepção teria se dado nos últimos dias do contrato de trabalho. Então, quando a rescisão do contrato de trabalho, sequer a gestante tinha ciência de sua condição. Diante desse contexto, já na primeira audiência, na audiência inicial, inaugural, a empregadora, que na verdade trata-se de um salão de bairro, um salão pequeno, de um salão de beleza de bairro, uma empresa de pequeno porte, diante da condição, diante da situação, o que ela fez? O que qualquer pessoa faria diante dos riscos, diante da situação. Eu, como advogado, como operador do direito, como, inclusive, leciono de direito do trabalho, teria o mesmo comportamento, oferecer o cargo à trabalhadora diante dos riscos que isso implicaria. Não só pela questão, pela condição dela de gestante, mas também pelos riscos pecuniários de uma indenização, colocou o cargo à disposição. A autora simplesmente recusou a reintegração, sem qualquer tipo de justificativa, pelo menos plausível. Importante destacar nesse momento também, independente de qualquer discussão de direito material, o pedido que consta da inicial, da própria autora, da linha B, faz referência ao seguinte, olha: requer seja reclamado com compelido efetuar o pagamento da indenização, dos salários, desde a dispensa e tal, e no final desse pedido ela consta, no caso de não reintegração. Então, a própria lide é delimitada aqui, no sentido de que a indenização seria devida na hipótese de não reintegração. Reintegração é essa que foi colocada à disposição da autora. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, em que pese, com todo respeito aos entendimentos contrários, inclusive existe um entendimento não uníssono, inclusive no TST nesse sentido, mas é da gravidade desse tipo de posicionamento, diante do quão contundente ele é. Qual seria o comportamento esperado de um empregador numa situação dessas, excelências? Ela não sabia da gravidez quando a dispensa. Inclusive, a autora trabalhou em outro empregador posteriormente a essa rescisão, cerca de um mês depois da rescisão do contrato. Ciente do estado gravídico e da possível estabilidade, colocou à disposição o cargo e a autora simplesmente renuncia a isso sem qualquer justificativa. Nós temos aqui dois institutos jurídicos aqui que merecem atenção. O primeiro deles é o da indenização, do dever de indenizar. Trata-se de um instituto de direito civil, mas de plena aplicabilidade, não só no direito do trabalho, como várias outras esferas. Ele tem 3 requisitos essenciais: é o dano,
É a culpa, o ato ilícito, o nexo causal. Nesse caso aqui, na medida em que a recusa de retornar ao emprego é da própria parte que está pleiteando o direito, não há que se falar em culpa ou nexo causal. O segundo instituto aqui que eu quero chamar a atenção é da irrenunciabilidade desse direito à estabilidade. A norma DCT, quando ela traz a questão da preservação do emprego da gestante, ela quer proteger há um tempo duas coisas. Primeiramente, o bem-estar do nascituro e também a preservação daquele posto de trabalho da gestante, inclusive para se evitar a discriminação. Então, existe sim a irrenunciabilidade por conta da importância desse direito, mas essa irrenunciabilidade ela é relativa. E explico por que ela é relativa. Porque se fosse um caso de pedido de dispensa, pedido de demissão, ela teria pleno direito de abrir mão dessa estabilidade, renunciar a essa estabilidade, porque não interessa para ela mais aquele contrato de trabalho. Então, se é possível o pedido de demissão, por que não é possível a renúncia à integração? Há várias possibilidades, há várias circunstâncias que podem justificar essa renúncia, como, por exemplo, o emprego, ela já está trabalhando em outro local, ou como no caso aqui de um profissional de estética, muitos deles atuam na própria residência, ou atuam de forma livre e autônoma, então são várias circunstâncias. A questão que deve se ater aqui é o seguinte: será que esse entendimento tão contundente, mais uma vez aqui eu ressalto aqui o respeito e a data vênia, será que esse entendimento ele atende ao objetivo da norma? Porque o que gera nos empregadores, o que gera na sociedade, é um temor com relação à gestante ou à própria mulher. Uma das características que torna o ser feminino tão importante, tão único, que é a capacidade de gerar, que é uma coisa tão bonita, acaba gerando, por conta de um posicionamento mais agudo, um pavor do empregador. Por quê? Mesmo colocando carga à disposição, resta a ele a obrigação de indenizar. E eu saliento aqui que essa obrigação de indenizar aqui, ela refere-se a 14 meses de salário. 14 meses de salário. Se ela tivesse aceitado voltar ao posto de trabalho, isso teria sido relativizado, se discutiria o período entre a dispensa e a reintegração, mas não. Na medida que ela simplesmente se recusa, o negócio tem uma proporção imensa. E nesse ponto aqui, manter essa condenação, eu digo aos senhores, sem sombra de dúvida, que é quase que uma pena capital ao estabelecimento comercial de pequeno porte. Pagar 14 meses de salário diante de uma circunstância dessa. Então, feitas essas considerações, pugno pelo provimento do presente recurso, confiante na compreensão e no entendimento de vossas excelências, data máxima vênia. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Presidente, é muito bem feita a sustentação oral, a qual louvo. Inclusive, diga-se de passagem, era meu posicionamento pessoal em vários julgados, que eu entendi exatamente isso. Colocar o emprego à disposição exatamente nessas situações que nem o empregador, era impossível ao empregador conhecer do estado gravídico da empregada, eu entendi que, nesse caso, cabia à empregada ter um motivo relevante, comprovar um motivo relevante para não retornar ao emprego. Mas curvo-me aqui ao entendimento da tese prevalecente, por dever de ofício, que eu até cito no meu voto, a tese prevalecente número 2 desse egrégio tribunal, que fala: garantia de emprego decorrente da gravidez, recusa à reintegração, indenização substitutiva, cabimento. A recusa da empregada gestante dispensada à oferta de reintegração ao emprego não afasta o direito aos salários consecutados pertinentes ao período da garantia provisória de emprego previsto no artigo 10, inciso 2, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. Curvando-me a esse entendimento, por respeito, à jurisprudência TRT, porque, inclusive, não tem norma legal em sentido contrário, eu nego provimento ao recurso. Peço vênia. Desembargador Lucas Vanucci, o segundo votante. Senhor presidente, esse caso me trouxe uma dúvida e, se o senhor permitir, eu gostaria de pedir para ele ficar adiado para a próxima sessão. Perfeitamente. Então, em razão do pedido de vista do eminente desembargador Lucas Vanucci Linza, a conclusão do julgamento fica adiado para a próxima sessão e o ilustre procurador já fica intimado do adiamento e da conclusão na próxima sessão desta egrégia turma. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para os processos físicos, o 25 da pauta do doutor Rodrigo. Físico. Tá. O 25 da pauta do doutor Rodrigo, assistirá o doutor Antônio Olímpio Nogueira
pelo agravado. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Presidente, aqui é que a situação já comum aqui na turma e no tribunal de tendo uma exceção de pré-executividade, sendo negado provimento a essa exceção, não caberia, não se conhece do agravo de petição interposto pela exequente porque incabível. O ilustre procurador não está conhecendo do agravo de petição. O ilustre procurador fala pela agravante? Ele só vai assistir. Ah, o senhor só vai assistir, doutor? Então, pois não. Qual que é o número? O eminente relator quer acrescentar alguma coisa? Igual eu falei, a matéria já tem até, como é que conhecida, fala? né? Eu estou tentando achar aqui. É orientação jurisprudencial número 28 das turmas desse regional. Exceção de pré-executividade, recorribilidade. A decisão judicial que não conhece ou julga improcedente a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não enseja a interposição de agravo de petição, salvo nos casos previstos na súmula 214 TST. Essa é a minha posição. Não conhece. O Já eminente tem. desembargador Lucas Vanucci, segundo votante. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Terceiro votante, desembargador Sebastião Também Geral. acompanho. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, que não conheceu do agravo de petição. Esse resultado fica proclamado. Bom dia, doutores. O próximo. Ainda nos processos físicos, o 11 da pauta de relatoria do doutor Lucas, falará a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela agravante. No 11 da pauta do doutor Lucas. Do doutor Lucas? Doutor Lucas. Doutor Lucas, a pauta. Doutor Sebastião, meu. Ah, tá aqui. O 11 é o 057-2007, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, Unitri, e recorrido, agravante, não tem nenhum nome do agravado. Com a palavra, o eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. Pois não, senhor relator, é o agravo de petição 57 de 2007. Minha proposta de voto é conhecer o agravo de petição e, no mérito, negar provimento ao apelo e aplicar a agravante uma multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor do exequente, com amparo no parágrafo único do artigo 774 do CPC. Essa é a proposta de voto do eminente relator. A ilustre procuradora fala pela agravante? Sim, excelência. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Excelência, nós apenas gostaríamos de reforçar os termos do agravo de petição, principalmente com relação à questão da titulação de doutor, que foi decotada do julgamento, né, conforme o acórdão da fase de conhecimento, e quanto aos demais pontos, né, nós insistimos na elaboração errônea dos cálculos, devendo ser o agravo de petição provido. Muito obrigada. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Entendi que na conclusão do acordo constou que esta douta turma deu provimento parcial para excluir da condenação as diferenças salariais deferidas às folhas 541 do dispositivo. Então, o provimento não foi para excluir da condenação a diferença salarial descrita na letra A do dispositivo da sentença, que trata da diferença pela titulação de doutor, mas apenas a exclusão da base de cálculo da multa convencional referida nessa diferença. Trata-se de um erro material que pode ser sanado a qualquer momento e até mesmo de ofício. Por esse motivo, não transita em julgado. Em relação aos outros pontos também, eu estou negando provimento, entendendo que os motivos do agravo apresentados pelo agravante não são suficientes para alteração da decisão atacada. Então, peço vênia para manter o voto como proposto. Embargador Sebastião Geraldo, o segundo votante. Gente, quanto ao mérito, estou de acordo. Eu fiquei hesitante quanto à multa por litigância de má-fé. De fato, houve um erro. Houve
corpo do voto uma decisão e no dispositivo uma outra. Então, não é totalmente uma atitude, má fé, a meu ver, pretender discutir o tema, porque se houve o erro, não foi criado um obstáculo dolosamente para impedir. Acho até que é bem visível que é um erro material, que o que prevalece que está na conclusão. Então, eu pondero, só estou ponderando quanto a essa multa, que eu acho que, nessa circunstância, havendo erro, é pelo menos plausível o comportamento da empresa e pretender, pelo menos, discutir o assunto. Então, a minha divergência aqui seria para excluir a multa por litigância de má-fé. Não. Eu sou o terceiro votante, aqui eu sou mais literal, porque, segundo a lei processual, o que transita em julgado é o dispositivo, e o dispositivo consta lá, para excluir da condenação as diferenças salariais deferidas à folha 541 do dispositivo, letra A, folha 606. Então, eu acho o seguinte, cabia aqui ao reclamante ter interposto um agravo, um embargo de declaração para corrigir o erro material, porque se ele não faz isso, essa decisão transitou em julgado. Então, peço vênia a Vossas Excelências, eu dava provimento aqui nas diferenças salariais, porque vale o deciso, e acompanha a divergência do desembargador Sebastião Geraldo quanto à multa, porque acho que, nesse caso, é razoável que a empresa venha discutir. E doutor Lucas vai acompanhar quanto à multa ou fica vencido? Vou adequar o voto. Então, a multa foi excluída por unanimidade e eu fiquei vencido em parte, o terceiro votante ficou vencido em parte quanto às diferenças salariais que dava provimento. Esse é o resultado, prevaleceu o voto do relator, esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Terminou? Terminadas, então, as sustentações orais, vamos terminar só a pauta aqui da sustentação oral dos processos físicos, que tem um processo 25, é o 1114-2004, doutor Rodrigo, é o 25 da... O programa é aquele da pré-executividade. Já foi. Já foi